Pedir para ouvir um pouco o João Adolfo Stadler Colombo também a respeito do que a gente vem falando, que parece que é esse distanciamento, né, entre a visão do governo e a realidade que se apresenta em termos de economia no Brasil. Qual é a sua percepção, João? Será que vai conversar discurso, né, e vida real muito em breve aqui no país, numa afinação? Ou a gente tende a ter um ano aí de distanciamento entre o que o governo fala e o que o brasileiro percebe na prática quando se fala em economia? Olha, eu acho que o ministro Haddad, ele se utiliza de meias verdades. E quando ele coloca assim que parte do motivo da alta do dólar é o presidente Trump ser reeleito e gerar algum tipo de estresse ou uma migração do capital, se não a questão das parcerias comerciais, os preços internacionais, enfim, até faz algum sentido. Entretanto, a conta também não é tão simples assim, porque a gente tem que ponderar quais são todas as vias que o dólar transita. Por exemplo, a balança comercial. Eu posso vir ali no site das estatísticas do setor externo. Como é que está a situação? Se no ano anterior a gente veio fechando com um superávit superior a 80 bilhões, esse ano já está um pouco inferior. Isso aí nada cabe ao governo, não tem como interferir. É o preço, por exemplo, da soja, do milho que caíram. E quando a gente abrange, além da balança comercial, a transação corrente como um todo, cada item que tem ali, praticamente todos eles ficaram mais deficitários. Pode ser desde aluguel de equipamento, transporte, telecomunicação, propriedade intelectual. Acho que só o lucro que não, talvez porque nossas empresas tiveram um resultado aquém e não houve essa distribuição. No resto, tudo pior. Então tem a questão da economia real. Mas eu vejo assim que dentro de uma política econômica, para ser bem coordenada, tem o aspecto fiscal, mas tem o aspecto monetário. Entretanto, algumas questões, por exemplo, políticas de atração de investimento. O que tem acontecido hoje no Brasil e é o completo inverso lá na Argentina. Enquanto a nossa bolsa de valores teve o pior desempenho no mundo, a Argentina, nossos vizinhos, logo ao lado, teve o melhor. A mesma coisa acaba acontecendo com a moeda. O real foi o que mais se desvalorizou e o peso argentino o que mais se valorizou. Então, um item importante que a gente poderia colocar é a confiança e estabilidade, porque uma comunicação transparente, desde o início do governo, quando foi tratado lá do arcabouço fiscal, se aquilo viesse sido buscado a ser atingido como uma meta, e não só uma conversa, uma história para pôr e dormir, porque ao que parece, o governo Lula vai permanecer em déficit até o final e não vai atingir nenhum desses objetivos traçados. Então isso fica um pouco dissonante com o mercado e a gente viu ali uma grande fuga de capital pelaquela que seria a via financeira, que é a liquidação de ativos do mercado de capitais para regresso ao país de origem. Né? Então, a gente tem a fuga do capital da Bolsa, nós temos problemas econômicos aí, conjunturais, em função do mercado internacional, por exemplo, a balança comercial é a que mais perdeu ali em questão de dólar, mas nós temos também uma queda do investimento direto no país, né? Então, essas viagens todas que o Lula tenta promover, levando a Janja, porque vai atrair negócios e tal, mas como que em janeiro de 2023 a gente tinha ali 80 bilhões de dólares e agora já cai também para casa dos 6 bilhões. Então, tudo em peso relativo comparado com o PIB, a gente vê uma piora nos indicadores. Então, o dólar é uma situação complexa, por mais que venham fazendo recorrentes leilões, eu que atuo em mercado cambial aqui, diariamente acompanho, vê que já caiu 7,1 23 bilhões só no fechamento anual, nossas reservas internacionais. Se a gente ficar queimando de 10 em 10%, daqui a pouco não tem mais nada, né? Então não tem para onde correr. Mas, para finalizar de uma forma até que existe alguma concordância no discurso do Haddad, se a gente pegar hoje mesmo, sem que tenha acontecido nenhum tipo de intervenção no mercado cambial, a gente vê o dólar ali na faixa de 6,12, algo que chegou a bater 6,30.
Então eu percebo ali pela movimentação do gráfico que há sim um tipo de acomodação. Agora, até quando isso, não sabemos, porque de fato o João Toninho falou que faz desde 2014 não temos superávit e o déficit, quando incorporado, principalmente o juro da dívida, é trilionário. Né? Então, se não for feito algo efetivo e uma forma acentuada para resolver essa questão, a situação só tende a piorar. Essa é a verdade.